Fala pessoal, sejam bem-vindos a Enristron. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal para que vocês possam receber e saber quais livros e questões eu estarei resolvendo. Vamos lá então. Os gráficos de f e g são dados e use-os para calcular cada limite. Caso não exista, explique o porquê. Certo? Vamos lá então. Aqui nós temos que analisar, pessoal, os gráficos que foi dado. Do lado esquerdo nós temos a função f de x e do lado direito a função g de x. Então vamos utilizar esses gráficos para que a gente possa encontrar os limites aqui solicitados. Vamos então pela letra A. O limite da função f de x quando x tende a 2. Então vamos olhar aqui no gráfico. Aqui é o f de x e quando x, que está aqui na vertical, né? Aliás, na horizontal, na coordenada x, nós temos que ver aonde que está o número 2. Né? Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Então, se a gente for olhar aqui, aonde que o gráfico vai? Ele toca exatamente o ponto 2 da coordenada y, certo? E se a gente for pegar o limite lateral da esquerda, ele está tendendo cada vez mais ao 2 aqui da coordenada y. E se a gente pegar o limite lateral da direita, cada vez mais ele está tendendo também ao 2 do y. Isso significa que o limite de f de x, quando x tende a 2, é igual a 2, certo? Ah, mas olha só, né? Nós temos aqui um círculo vazio, né? E quando o x é exatamente 2, né, ele dá aqui no 1. Então é 1? Não, pessoal. No limite, nunca é exatamente o 2, mas sim muito próximo do 2, tá? Então essa bolinha podia estar aqui, podia estar exatamente aqui, ou podia estar aqui, que continuaria tendendo, nesse caso, tendendo a 2, tá? O valor seria a 2, nunca é 2, certo? Estou lembrando isso para não ter confusão na leitura do gráfico. Dito isso, então, nós podemos colocar que o valor aqui é 2. 2 mais, né, ele está somando, mais o quê? G de x, quando o limite de g de x quando x tende a 2. Então, vamos ver aqui no gráfico do g de x. Quando x tende a 2, olha, aqui é o x tendendo a 2, e onde que o gráfico vai? Vai aqui no zero. Então, quando o limite de g de x tende a 2, o limite é igual a zero, certo? Esse é o ponto aqui. Esse ponto corresponde no eixo y, o valor zero. Então, é 2 mais zero. Isso aqui é igual a 2. Então, essa é a resposta da A. Tranquilo? Vamos, então, para o próximo. Limite do f de x quando x tende a 1. Vamos aqui, então, para o gráfico f de x e vamos encontrar o número 1. O número 1 está aqui, x está aqui, e nós encontramos esse ponto aqui no gráfico. E esse ponto aqui no gráfico corresponde ao 1 do y, certo? Então, nós vamos colocar aqui 1, está somando 1 mais, agora g de x. Vamos então para o gráfico g de x. Então, limite de g de x quando x tende a 1. Vamos verificar o 1 aqui, pessoal. O 1 está aqui. Esse é o ponto. Perceba aqui, pessoal, que o limite ele não existe. O limite de x tendendo a 1 ele não existe aqui na função g de x. Sabe por quê? Vamos olhar aqui os limites laterais, tá? Limites laterais, direito. Aqui ele tende a 1.
Vamos então ao limite lateral esquerdo. Aqui ele está tendendo a 2. Então, no limite lateral direito, ele tende a 1. E no limite lateral esquerdo, ele tende a 2. Como esses dois números não são iguais, quer dizer que o limite de x tendendo a 1 da função g de x não existe. Porque esses dois números, os limites laterais, são diferentes. Então, ele não existe. Certo? E aí, essa é a própria justificativa. Caso não exista, explica o porquê. Porque não é possível encontrar o limite de g de x quando x tende a 1, tá? Certo? Feito isso, vamos então para a próxima letra. Limite, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a 0. Estamos numa multiplicação, certo? Vamos lá então. Limite f de x, gráfico do f de x, quando tende a 0, x tende a 0. Certo? O gráfico ele está bem aqui, ó. E quanto que vale o nosso y? Vale 0 também. Então, 0. Está multiplicando, multiplica o limite de g de x quando x tende a 0. Vamos ver então o g de x quando tende a 0. Aqui está o 0, né? Aqui está o 0. Vamos ver onde o gráfico bate. Bate exatamente aqui. Aqui, a gente pode ver que está entre o 1 e entre o 2. A gente pode falar que é 1,5, mais ou menos. Certo? Então, vezes 1,5. Bem, aqui pode surgir várias dúvidas, né? Talvez não sejam. Isso aqui, pessoal, é pelo olhômetro mesmo. Nós vamos olhar mais ou menos onde o gráfico está cruzando com o eixo y e a gente vai chutar o número mais próximo, sabe? Eu acho que é 1,4, deve ser 1,4, né? 1,5 é bem no meio. 1,4, 1,3, certo? E aqui, 1,4 vai ser multiplicado pelo zero. Isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, limite da função f de x vezes g de x, quando x tende a zero, é igual a zero, certo? Bem, vamos então para a próxima. Letra D. Agora a gente tem uma divisão. Então, limite, agora quando temos f de x e quando x tende a menos 1. Menos 1. Isso aqui, pessoal, é um detalhe muito importante. Menos 1. Eu já errei muitas questões assim, porque eu não prestei atenção no menos 1. Então, x, quando x tende a menos 1. Vamos aqui, então, no gráfico do f de x. Aqui é o menos 1. E onde o menos 1 toca aqui no gráfico? Toca bem aqui, ó. E o y vale quantos? Vale menos 1, certo? Aqui é 0 e embaixo aqui é menos 1. Então, o f de x tende a menos 1 é igual a menos 1. Dividido por g de x, limite de g de x quando x tende a menos 1. Vamos lá, x ponto menos 1. Então, aqui é o ponto menos 1 do eixo x e também é onde ele toca o gráfico. Ele toca o gráfico quando y vale 0. Então, aqui é 0. Olha só, pessoal, um outro caso de indeterminação, né? Não é possível calcular quando uma fração, né, uma divisão, quando o denominador ele é igual a 0. É uma indeterminação. Então, é por isso que não é possível calcular o limite. Esse limite não existe. Certo? Então, vamos lá para a próxima questão. Letra E. Nós temos aqui limite de x elevado ao cubo multiplicado pelo f de x. O x tende a 2, né, pessoal? Então, a gente vai colocar 2 elevado ao cubo multiplicado pelo limite de f de x quando x tende a 2. Onde está o x2? x2 está bem aqui. Onde que tem o nosso melhor gráfico aqui? É aqui, ó.
bem nessa ponta, bem nesse ponto aqui. Esse ponto ele toca o y em 2. Então, eu vou colocar 2 aqui. Tocou aqui quando o y vale 2, certo? É o mesmo caso aqui da letra A, tá? Esse pontinho aqui não influencia em nada, influencia os limites, os valores aproximados. Tranquilo? Então, aqui nós vamos ter 2 elevado ao cubo, então 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 8 é igual a 16. Então, a resposta daí é igual a 16, certo? Então, vamos para a última questão, letra F. Agora nós temos uma raiz. Então, vamos lá. Raiz de 3. Limite de raiz de 3, pessoal. Quanto que é? É a própria raiz de 3, tá? Mas, agora sim, o limite da raiz de f de x quando x tende a 1. Vamos aqui, então, no gráfico do f de x, e x tendendo a 1. Aqui está o x tendendo a 1, o ponto... Perdão, aqui é o ponto 1 na coordenada x. E onde esse ponto toca em y? Toca bem aqui. Toca bem aqui, ó. Ponto, e toca aqui no 1. Certo? Então, nós temos aqui 1 raiz quadrada. Tranquilo? Então, o que nós temos aqui? Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 1, que vai dar igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Certo? Respondemos todas as questões. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu.